Com a palavra o vereador Cláudio Melo. Vossa Excelência tem 10 minutos. Senhor presidente, boa noite. Senhores vereadores, imprensa, cidadãos, cidadãs, contribuintes. Senhor presidente, eu vou iniciar a minha explanação deixando e registrando aqui os meus parabéns ao Dr. Maurício Mendes, advogado, e também a outros profissionais que atuaram nessa representação que foi protocolada aqui na Câmara Municipal e que nós fomos acusados por alguns de ser um grande circo, ser uma grande armação, de jogar para a galera e que isso aqui não teria a menor validade, ou seja, seria uma aberração jurídica. E com a decisão da terceira vara civil do Dr. Márcio Omo Cardoso, comprova que isso não é verdade. E aí, doutor Carlão, quando traz também essa notícia do secretário de obras, Arthur Bilé, secretário Arthur Bilé, doutor Carlão, se tornou íntimo do prefeito. Eu vi as imagens da matéria que o Leonardo, diretor dessa casa, foi lá para Antiçaba para notificar o prefeito. O Arthur Bilé, ao invés de estar na rua se preocupando com as obras que precisam ser feitas, em acompanhar as obras que estão sendo feitas, ele estava lá na Antiçaba. O Leonardo pode até confirmar aí. Ele estava lá como se fosse secretário de governo. Ele é um articulador também, além de ser secretário de obras, ele quer aparecer como um articulador político. Agora, com a posse do vice, se Deus quiser vai acontecer amanhã, o Arthur Bilé provavelmente vai voltar lá para a terra dele, lá em Niterói, Maricá, e aí ele vai ter condição de responder às ações de improbidade administrativa que ele é réu. E aí, doutor Carlão, a culpa de trazer e entregar uma das secretarias mais importantes que tem no governo, ainda mais depois da tragédia, para alguém com esse perfil, é do prefeito afastado. Porque quem assina lá a nomeação é o prefeito afastado. Agora, só está faltando, doutor Carlão, amanhã, depois de darmos posse ao doutor Roberto, nós temos uma cena aqui parecida com essa que está nos canais de televisão, protagonizada pela ex-prefeita Núbia. Eu espero que Teresópolis não tenha uma Núbia que não respeite as instituições republicanas, que não respeite o poder legislativo, que não respeite o poder judiciário. Só está faltando isso. E aí, eu quero também aproveitar e recordar uma passagem de 1947, 1948, Valdair Queiroz lembra bem. Na cidade de Magé, já que eu falei da ex-prefeita, já que eu falei da ex-prefeita de Magé, eu quero trazer a público um acontecimento no ano de 1947 e 1948, que o Partido Comunista, o PCB, ele foi declarado um partido ilegal, clandestino. E lá naquela oportunidade, os comunistas de Magé, Santo Aleixo, Andorinhas, eles se organizavam e eram operários das fábricas têxteis em Andorinhas, em Santo Aleixo. E lá eles tinham os núcleos do Partido Comunista, mas em virtude da ilegalidade eles se filiaram ao Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. E como estratégia eleitoral, eles foram disputar as eleições pelo PTB e conseguiram se eleger pelo PTB. A partir da posse, esses vereadores de Magé começaram a fazer discursos no plenário, dizendo que, embora tenham sido eleitos pelo Partido Trabalhista Brasileiro, eles tinham muito orgulho de se declarar comunistas. Só que o presidente da Câmara de Magé, em 1948, era anticomunista e começou a guardar as
com essas declarações e, em seguida, presidente Arley, o presidente da Câmara montou um processo e pediu a cassação de toda a bancada dos vereadores, alegando que era um estelionato eleitoral, porque eles eram verdadeiramente comunistas e que enganaram a população estando na legenda do PTB. Resumindo, cassaram o mandato dos vereadores Irum Santana, médico sanitarista vivo ainda no Leblon, 96 anos, José Muniz de Melo, e o terceiro nome me parece que era o Van Clesse, não me recordo. Mas doutor Irum Santana e José Muniz de Melo eu não posso esquecer, porque o doutor Irum Santana foi médico de toda a minha família e José Muniz de Melo era o meu avô, que eu não tive a alegria de conhecê-lo, que o Valdair conheceu. E aí, a partir da cassação desses vereadores, só porque se declaravam comunistas, não foi porque desviaram dinheiro público, não. É porque tinham ideologia e que tinham orgulho de divulgar a sua ideologia. Eles recorreram para a Assembleia Legislativa, alegando esse absurdo, esse verdadeiro golpe que se dava, e conseguiram voltar e reaver os seus mandatos. O que aconteceu? O presidente da Câmara cercou a Câmara de Magé com a polícia. Cercou a Câmara com a polícia para que os vereadores cassados não pudessem vir com a decisão da Assembleia para retomar o seu mandato. E aí, esses vereadores vieram com as crianças, vieram com as famílias e tomaram posse com as famílias e as crianças à frente deles. Quando ia haver um conflito, prevaleceu o bom senso. A polícia não teve coragem de agredir aquelas famílias e aquelas crianças que acompanhavam os vereadores. E eles retomaram o mandato em Magé. Isso está no estudo de história. E que quem quiser concluir e ler esse estudo, basta jogar no Google vereadores comunistas de Magé, que vai aparecer um trabalho que concorreu num encontro regional de história no Rio de Janeiro. E aí, eu estou falando isso e estou trazendo esse caso, porque será muito ruim para a imagem da nossa cidade, que já está tão desgastada nacionalmente, nós temos ele querer cercar o gabinete de seguranças e não querer que o vice-prefeito assuma. Então, isso mostra, Arley, um total desprezo pelas instituições republicanas. Isso mostra um total despreparo pelo jogo da democracia. E aí, eu acho que essa casa, com todas as divergências que nós temos, isso aqui é um retrato da sociedade, é plural e tem que ser assim. Nós acertamos. Nós acertamos. E aí, senhor presidente, quero, na sessão de hoje, falar com Vossa Excelência da grande responsabilidade que Vossa Excelência tem. É fundamental que Vossa Excelência dê as condições técnicas para que a comissão processante possa atuar dentro da legislação, como eu defendi no início da CPI, que essa casa contratasse uma consultoria, uma assessoria, para que pudesse auxiliar esses profissionais. Então eu faço esse apelo, eu sei que o orçamento da casa suporta isso, e a sociedade espera dessa casa um trabalho extremamente profissional, para que a gente possa, no final de 90 dias, apresentar para a sociedade o resultado da comissão processante e, antes disso, o resultado da CPI, que ainda está em curso nessa casa. Então, senhor presidente, eu quero dizer também que essa casa terá responsabilidades. Tem algumas aberrações que o Executivo mandou para cá, que lamentavelmente foram aprovadas, que essa casa, nesse momento de reflexão, pode rever.
E aí eu aproveito para dizer, pelo menos duas leis aqui são duas aberrações que o Ministério Público Estadual e Federal já estão se preparando para combater e derrubar duas leis inconstitucionais que foram aprovadas nessa casa. Uma delas é a OAS, a criação das organizações sociais, que abriu a porta para essa tal de fibra na UPA receber quase 1.400.000 a mais por ano e prestar um serviço de pior qualidade aos usuários do SUS. E a outra, que nós temos que revogar, que é inconstitucional e é uma afronta à democracia, é a lei que instituiu o Conselho Municipal de Saúde com cadeira biônica na mesa, porque o Jorge Mário não conseguiu politicamente ter maioria no Conselho de Saúde. Aí mandou uma lei para cá, criando um cargo biônico na mesa, o que desequilibrou o controle social e a paridade que a legislação federal obriga. E são totalmente legais, é questão de tempo do Ministério Público Federal e Estadual tornar sem efeito. Então, presidente Arley, eu trago essas duas leis para que nós possamos refletir, que eu acho que essa casa ganhará muito se assumir essas posições antes que o Poder Judiciário torne essa legislação ilegal, a gente possa rever. Por quê? Porque nós temos que fortalecer a participação da sociedade nos conselhos municipais, exercer a sua cidadania, no Conselho Municipal de Saúde, no Conselho Municipal de Educação, no Conselho Municipal de Meio Ambiente, onde vamos discutir a questão do plano de saneamento municipal, e não criar dificuldades para que as entidades, associações de moradores, sindicatos não participem. Além, vereador Arley, para concluir, além do Conselho de Saúde, que eles agora estão querendo fazer a conferência de saúde, qualquer associação de moradores para participar tem que apresentar uma lista de presença de no mínimo 50 pessoas com CPF e identidade. Nem o sindicato dos bancários, que tem 31 anos e tem 30 pessoas na diretoria, consegue em toda reunião ter 50 pessoas. Ou o sindicato, eles não querem que o sindicato fiscalize e participe do Conselho Municipal de Saúde. Isso é democrático? Isso é incentivar a cidadania? Isso é incentivar o controle social? A Associação de Moradores do Carene, se não botar 50 pessoas lá, vereador Mandinho, com identidade, CPF e assinar, não pode participar da Conferência Municipal de Saúde. Isso não é democrático, isso conflita com a legislação. Então, senhor presidente, eu vou concluir. Eu tenho esperança que o prefeito amanhã empossado, Dr. Roberto Pinto, que é uma pessoa de experiência, terá bom senso e verá necessariamente que é um momento de união, é um momento de deixarmos as nossas diferenças de lado e unirmos força num governo de coalizão para que a gente possa dar um salto de qualidade na reconstrução da nossa cidade, sobretudo das vidas de todas as famílias que foram vítimas da tragédia de 12 de janeiro. Muito obrigado, senhor presidente.